O nível mais assustador de disciplina que você já viu. Existe um tipo de disciplina que faz as pessoas te olharem com medo. Não é admiração, não é respeito, é medo genuíno. E hoje você vai descobrir exatamente como chegar lá. Você já viu aquela pessoa? Aquele cara que nunca falha, que acorda todo santo dia no mesmo horário, faz as mesmas coisas e simplesmente nunca para? Enquanto todo mundo desiste, na terceira semana, ele continua. Enquanto todo mundo inventa desculpa, ele aparece. E sabe o que as pessoas falam sobre ele? Cara, isso não é normal. Existe um sistema antigo criado por monges Zen no Japão que produz exatamente esse tipo de consistência assustadora. Eles chamam de Gyoji, a prática que se perpetua sozinha. E quando você entender como funciona, você nunca mais vai quebrar uma meta na vida. Mas tem um problema. Esse sistema não é para qualquer um. Ele exige que você mate uma parte de si mesmo que você nem sabia que existia. Mas, antes de eu te mostrar como funciona, se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo e comenta qual o hábito que você mais quer criar na sua vida. Isso me ajuda demais e me mostra que você está genuinamente interessado em mudar. Bora lá! A história que vou te contar aconteceu com um desenvolvedor de software chamado Bruno. Cara inteligente, carreira de sucesso, mas tinha um problema. Ele não conseguia manter nenhum hábito por mais de 2 semanas. Academia? Parava depois de 2 meses. Meditação? Uma semana e era isso. Leitura? Comprava o livro, lia 3 páginas e esquecia na gaveta. O padrão era sempre o mesmo. Segunda-feira, motivação total. Quarta-feira, primeira negociação mental. Sexta-feira, rendição completa. Domingo, promessa sobre a próxima semana. Bruno tentou tudo. Aplicativos de rastreamento de hábitos, sistemas de recompensa, parceiros de accountability, nada funcionava. Porque ele estava lutando contra algo que nem conseguia enxergar, a própria arquitetura do seu cérebro. Até o dia em que ele descobriu por que monges Zen conseguem meditar 800 anos seguidos sem falhar um único dia. E não é força de vontade. É algo muito mais profundo e muito mais assustador. Nos templos Zen, existe uma regra que parece simples, mas muda tudo. Gyoji, traduzido literalmente significa prática contínua sem lacunas. Sem lacunas. Você entende o que isso significa? Significa que desde o ano 1200 depois de Cristo, todos os santos dias às 3:30 da manhã, um sino toca no templo Eiheiji. E desde 1200 depois de Cristo, todos os santos dias, os monges acordam. Não às 3:25, não às 3:35, exatamente às 3:30. Sabe o que nunca acontece naquele templo? Nenhum monge fica deitado pensando, hoje eu vou pular. A pergunta simplesmente não existe na mente deles. Por quê? Porque eles entendem algo que você ainda não entende. Seu cérebro categoriza todo compromisso em 2 caixas: reversível ou irreversível. Compromissos reversíveis viram negociações mentais. Compromissos irreversíveis simplesmente acontecem. Quando um monge faz seus votos na frente de toda a comunidade, ele não está fazendo uma promessa. Ele está mudando sua identidade. Ele não está prometendo tentar meditar. Ele está se declarando um meditador. A comunidade testemunha. A identidade muda. A negociação acaba. Um neurocientista de Harvard que estuda hábitos há 15 anos descobriu algo revolucionário. Quando você torna um comportamento público, seu cérebro primitivo interpreta o fracasso como ameaça de sobrevivência. Nossos ancestrais que perdiam o status na tribo morriam. Seu cérebro ainda funciona assim. Foi exatamente isso que Bruno fez. Ele parou de fazer promessas privadas e começou a fazer declarações públicas. Ele escreveu no papel: eu sou uma pessoa que medita 20 minutos todos os dias às 5 da manhã por 90 dias consecutivos. Assinou. Postou nas redes sociais. Contou para todo mundo. A namorada dele falou: você está sendo dramático demais. Os colegas de trabalho: mano, você está forçando demais a barra. Perfeito. Cada pessoa que ele conhecia virou combustível.
Toda manhã que ele queria desistir, ele pensava em ter que olhar na cara de todo mundo e admitir que era só mais um cara que não conseguia cumprir o que prometia. Dia 3 trouxe o primeiro teste de verdade. Despertador tocou às 5. Imediatamente, a mente começou sua rotina de sempre. Você está exausto. Isso não é saudável. Um dia não vai fazer diferença. Mas algo fundamental tinha mudado. A ideia de postar online que ele tinha perdido depois de 3 dias era insuportável. Ter que olhar na cara da namorada e admitir que tinha desistido de novo. A declaração pública tinha tornado desistir mais doloroso do que continuar. Mas aqui começou o problema real. Mesmo com toda essa pressão social, Bruno ainda travava uma guerra todo santo dia. O corpo dele não estava nem aí para a reputação dele. Ele queria dormir quando estava cansado. A declaração pública acabou com a negociação mental, mas ele ainda lutava contra a biologia toda manhã. Foi aí que ele descobriu o segundo princípio dos monges: horários inegociáveis. Todo dia você gasta energia mental com a mesma pergunta idiota: quando eu vou fazer isso? Agora ou depois do café? De manhã ou de noite? Essa decisão queima glicose no seu cérebro que deveria ser usada para prática de verdade. Você está gastando seu combustível decidindo quando dirigir, em vez de realmente dirigir. Bruno escolheu 5, porque o mundo estava dormindo. Sem mensagens, sem e-mails, sem distrações, sem desculpas. O horário não era sobre otimização, era sobre eliminação. Eliminar toda possível razão para fazer depois. A primeira semana foi um inferno. O corpo dele lutou contra aquilo toda a manhã. Isso é normal. Seu corpo é uma máquina que funciona com padrões, e você está forçando ele a construir um padrão novo. Ele resiste. Na segunda semana, algo mudou. Ele começou a acordar 2 minutos antes do despertador. Seu corpo tinha começado a se preparar porque agora esperava dele. No 14º dia, o despertador tocou e os pés dele tocaram o chão antes da mente consciente dele sequer engatar. Sem pensamento, sem decisão, só movimento. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre horários fixos. Não é sobre encontrar o horário perfeito, é sobre remover o tempo como variável. Quando você faz algo em horários diferentes todo dia, você está pedindo para o seu cérebro tomar uma nova decisão toda vez. Quando o horário é fixo, seu cérebro não consegue discutir com uma constante. Mas Bruno descobriu um novo problema. O horário dele era fixo, mas ele continuava mudando o que fazia durante aquele tempo. Algumas manhãs, meditação parecia certo. Outros dias, ele lia. Às vezes, algumas flexões. Seu cérebro tinha encontrado um novo ponto de negociação. Em vez de discutir sobre quando, ele começou a discutir sobre o quê. Os 20 minutos às 5 tinham se tornado confiáveis, mas a prática em si era caos. O horário fixo tinha resolvido metade da equação, mas a mente dele ainda estava encontrando brechas para negociar. Ele tinha eliminado o quando, mas não o quê. E é aqui que o ensinamento de Dogen sobre formas se torna controverso, porque exige que você faça exatamente a mesma coisa todo santo dia, até sua mente se render completamente. Você acha que variedade mantém as coisas interessantes, mas variedade é, na verdade, onde a consistência morre. Toda vez que você muda o que está fazendo, seu cérebro tem que tomar microdecisões. Devo fazer flexões ou burpees hoje? Qual livro eu deveria ler? Quanto tempo eu deveria meditar? Toda pequena decisão é uma rachura onde seus padrões antigos vazam de volta. Bruno trancou tudo completamente. 20 flexões, 10 minutos de meditação, 10 minutos de leitura. Mesma ordem, mesmo timer, mesma coisa. Seu período pessoal de Ango. 90 dias de prática idêntica. Seus amigos dele o chamavam de robótico. A namorada disse que ele estava ficando chato. Eles não entendiam que chato era exatamente o ponto. Terceira semana, a mente dele entrou em guerra. Toda manhã, ela gritava por variedade. Isso é estúpido. Você não é um robô. Varie as coisas ou você vai se queimar. Quarta semana, algo quebrou. Não a disciplina dele, mas a resistência dele.
A voz da negociação ficou mais quieta. Na sexta semana, ele estava na metade das flexões antes mesmo de perceber que tinha começado. A prática estava cuidando de si mesma. Isso é o que as pessoas não entendem sobre consistência. Não é sobre força de vontade durar para sempre. É sobre repetição até que força de vontade não seja mais necessária. Seu corpo aprende a sequência como um dançarino aprendeu coreografia. Um pesquisador do MIT que estuda a automatização de comportamentos há 12 anos explica: quando você repete uma ação no mesmo contexto por aproximadamente 66 dias, os gânglios basais do cérebro assumem o controle. O comportamento se torna automático. Você não está mais decidindo fazer, você está simplesmente fazendo. No 35º dia, Bruno pegou gripe. No 40º dia, ele estava viajando a trabalho. É aqui que o padrão antigo entra em ação. Dia de doença igual dia de descanso. Viagem igual exceção. É aqui que você desistiu antes. É onde todo mundo desiste. Porque prática perfeita exige condições perfeitas. E condições perfeitas não existem. Mas Dogen entendia algo sobre lacunas que muda tudo. Ele escreveu que a prática deve continuar sem sequer um momento de lacuna, porque naquela lacuna, todos os seus padrões antigos retornam. O que salvou Bruno quando tudo deu errado foi entender que prática não exige perfeição, exige continuidade. A mentira do tudo ou nada matou mais consistência do que a preguiça jamais poderia. Você diz para si mesmo: se eu não posso fazer os 20 minutos completos, por que fazer alguma coisa? Se eu não posso fazer flexões perfeitas, vou esperar até amanhã. Esse pensamento cria lacunas, e lacunas são onde seu eu antigo rasteja de volta. Olhe para qualquer atleta de elite e você vai ver algo que as pessoas interpretam errado. Eles têm dias de descanso, mas esses dias de descanso ainda são progresso. São intencionais, estratégicos, planejados. Nunca porque eles se sentem preguiçosos. Nunca porque não querem treinar. Um dia de descanso permite que eles treinem mais forte amanhã. Isso ainda é movimento em direção ao objetivo. Mas quando você pula porque está cansado, isso não é descanso, é retirada. Um rio nunca para de fluir. Durante uma seca pode ser um fio d'água, mas nunca para. No momento que para, não é mais um rio, é uma memória de onde a água costumava estar. Sua prática é a mesma. No momento que você cria uma lacuna, você não está mais praticando. Você é alguém que costumava praticar. Dia de viagem chegou no 40º dia. Aeroporto às 4, reuniões o dia todo, sem academia no hotel. Bruno fez flexões no banheiro do aeroporto. As pessoas olharam para ele como se ele tivesse perdido a cabeça. Ótimo! Ele meditou no Uber. Ele leu no avião. Nada foi perfeito. Tudo manteve o momento em direção ao mesmo objetivo que ele declarou 90 dias atrás. Isso é Diode, a prática se perpetuando. Foi aí que as pessoas começaram a notar. Colegas de trabalho disseram que ele parecia diferente. Amigos disseram que ele estava ficando obcecado. Alguém realmente disse que a disciplina dele não era saudável, que pessoas normais não agem assim. Quando você ouve essas palavras, você sabe que está no caminho certo. Pessoas normais têm resultados normais. Você não está tentando ser normal. Você está tentando ser inquebrantável. Mas aqui está o que ninguém te prepara. Os obstáculos inesperados que você nunca viu chegando. As coisas que você não pode planejar porque não sabe que existem. Seu filho fica doente. Seu carro quebra no caminho da academia. Seu chefe te segura até tarde. Esses são assassinos de consistência porque você não pré-decidiu como lidar com eles. Toda vez que um obstáculo inesperado aparece, você tem que tomar uma decisão sob estresse. Essa decisão, naquele momento de caos, é onde você vai escolher o caminho de menor resistência toda vez. O obstáculo vence porque você está lutando uma batalha para a qual não se preparou. Mosteiros Zen operam há séculos sem perder um único dia de prática. Terremotos, guerras, fomes, a prática continua. Como? Eles não tomam decisões quando obstáculos surgem. A resposta já existe. Quando a sala de meditação alaga, eles vão para o refeitório. Quando o refeitório pega fogo, eles sentam no pátio. Não há reunião, não há discussão, não há negociação. O sino toca.
A resposta é automática. Bruno escreveu todo o obstáculo que já tinha quebrado sua consistência e pré-resolveu cada um. Plano para chuva, flexões na garagem. Hóspedes em casa, treino silencioso no banheiro. Ressaca, que não deveria acontecer, mas, se acontecer, 2 flexões, 1 minuto de meditação, 1 página de leitura. Cada cenário tinha a sua resposta pré-determinada. Quando X acontece, eu faço Y, sem pensar, sem negociar, só execução. O poder disso não é só manter a sequência, é que você para de gastar energia mental em decisões. Seu cérebro sabe que não importa o que aconteça amanhã, a prática continua. Essa certeza muda todo o seu sistema nervoso. Um psicólogo comportamental de Yale que estuda a tomada de decisão há 20 anos descobriu: quando você pré-decide suas ações, você remove fadiga de decisão do momento crítico. Seu córtex pré-frontal, responsável pela força de vontade, permanece intacto para executar em vez de decidir. Dia 70. A prática de Bruno tinha se tornado completamente automática. Ele às vezes acordava sem nem lembrar de ter feito as flexões. O corpo dele simplesmente se movia pela sequência como uma máquina programada. A mãe da namorada dele visitou por 1 semana. Ele fez flexões no banheiro às 5. A prática continuou porque as respostas já estavam escritas. No 90º dia, ele completou seu ângulo pessoal. 3 meses de prática ininterrupta. Mas algo mais profundo tinha acontecido. Ele não era mais a mesma pessoa. Os amigos literalmente disseram para ele: sua consistência é assustadora. A resposta dele foi perfeita. Ótimo, porque quando sua disciplina deixa os outros desconfortáveis, você finalmente está operando no nível certo. Sua existência prova que tudo que eles dizem ser impossível é, na verdade, só desconfortável. Por isso eles vão te chamar de obcecado. Por isso eles vão dizer que você precisa de equilíbrio. Eles precisam que você desacelere para que eles possam se sentir melhor sobre ficarem parados. Mas você não está fazendo isso por eles. Você está fazendo porque descobriu o segredo. Consistência não é sobre fazer algo todo dia. É sobre se tornar alguém que não consegue fazer de outra maneira. Quando você implementa o sistema Gyoji, declaração pública, horário fixo, prática idêntica, respostas pré-resolvidas, você não está só criando hábitos, você está remodelando sua identidade. Você para de ser alguém que tenta e se torna alguém que simplesmente é. E quando isso acontece, quando essa transformação está completa, as pessoas vão olhar para você e pensar: como ele faz isso? E a resposta vai ser simples: ele não faz, ele é. A pergunta que fica é: você está pronto para esse nível de transformação? Porque não é sobre disciplina, é sobre morte e renascimento. A morte do seu eu inconsistente, o nascimento do seu eu inquebrável. O sistema Gyoji não vai te fazer uma pessoa melhor, vai te fazer uma pessoa diferente. Alguém que os outros vão olhar e pensar: isso não é normal. E quando você ouvir essas palavras, você vai saber que finalmente chegou onde queria. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala sobre esse processo. E existe um ponto crítico que separa quem transforma e quem desiste. E esse ponto acontece exatamente quando você acha que já conseguiu. Bruno estava no dia 75, 3/4 do caminho. A prática tinha se tornado tão automática que ele nem precisava pensar mais. Era parte dele. E foi exatamente aí que a mente dele começou a sussurrar algo novo. Você já provou seu ponto. Todo mundo já viu que você consegue. Você já mudou. Não precisa ser tão rígido agora. Um dia de pausa não vai fazer diferença. Você já é disciplinado. Esse é o teste final. O momento em que seu cérebro tenta te convencer de que você já chegou lá, de que a transformação já aconteceu, que você pode relaxar agora. Mas aqui está o segredo que os monges entendem e que Bruno estava prestes a aprender da maneira mais difícil. A transformação não acontece no dia 90, ela acontece no dia 91, no dia em que você continua mesmo não tendo mais nada a provar. Porque o sistema Gyoji não é sobre completar 90 dias, é sobre se tornar alguém para quem a prática nunca termina.
Não porque você precisa provar algo, mas porque você literalmente não consegue ser outra coisa. Bruno teve um momento de clareza no dia 78. Ele percebeu que estava esperando o dia 90 como uma linha de chegada, como se no 91º dia ele pudesse voltar a ser quem era antes. E nesse momento ele entendeu. Não existe linha de chegada. Existe só o próximo passo. E o próximo. E o próximo. Quando chegou o dia 90, Bruno não comemorou. Ele acordou às 5 da manhã e fez suas 20 flexões, 10 minutos de meditação, 10 minutos de leitura, e exatamente como fez nos 89 dias anteriores. E no dia 91, ele fez de novo, não porque tinha prometido, mas porque não sabia mais fazer diferente. 3 meses depois do dia 90, 6 meses na verdade, alguém perguntou para ele: "Como você mantém essa disciplina toda?" Ele olhou genuinamente confuso. "Que disciplina? Eu só acordo e faço minhas coisas. É tipo escovar os dentes. Você não precisa de disciplina para escovar os dentes. Você simplesmente faz." E aí está o ponto final. Um nível mais assustador de disciplina não é quando você força a si mesmo a fazer algo todo dia. É quando você não consegue mais imaginar não fazer. Quando a prática se torna tão parte de você que removê-la seria como tentar remover sua própria sombra. As pessoas vão olhar para você e perguntar como você faz isso, e você vai perceber que não tem uma resposta boa, porque você não faz, você é. Não existe esforço, não existe negociação, não existe decisão. Existe só a próxima repetição de uma sequência que seu corpo conhece melhor do que conhece o próprio nome. Deixa eu te mostrar o que isso significa na prática. Existe uma história sobre um monge zen que meditava no mesmo lugar todos os dias por 40 anos. Um dia, alguém perguntou: "Você nunca fica entediado?" E ele respondeu: "Como eu poderia ficar entediado? Eu sou a meditação. A meditação sou eu. Não há separação. Não há tédio, porque não há alguém separado da ação para sentir tédio." Isso soa místico, soa impossível, mas é exatamente o que acontece quando você aplica o sistema Gyōji completamente. A linha entre você e a prática desaparece. Você não acorda e decide meditar. Você acorda e meditação acontece através de você. Bruno percebeu isso 1 ano depois de começar. Ele não era mais alguém que meditava. Ele era a meditação que acontecia de ter um nome e um corpo. Ele não era alguém que treinava. Ele era treinamento que andava e falava. E quando você chega nesse ponto, algo estranho acontece. As pessoas começam a te evitar. Não porque você é arrogante, mas porque sua existência faz elas se sentirem inconfortáveis com a própria inconsistência. Elas olham para você e veem um espelho do que elas poderiam ser se parassem de negociar consigo mesmas. Alguns vão te admirar. Esses são raros. A maioria vai te criticar. Vão dizer que você é obcecado, que você perdeu o equilíbrio, que você precisa aprender a relaxar, que você está sendo radical demais. E você vai sorrir, porque vai entender que quando alguém te chama de radical, o que eles estão realmente dizendo é: "Você me faz perceber que eu desisto fácil demais." Quando alguém diz que você é obcecado, o que eles querem dizer é: "Eu queria ter 1/10 da sua clareza." Mas aqui está o que a maioria das pessoas nunca vai admitir. Elas não querem realmente essa disciplina. Elas querem os resultados dessa disciplina sem o processo. Elas querem ser a pessoa que completa, mas não querem ser a pessoa que aparece. E esse é o filtro final. O sistema Gyōji não é democrático. Não é para todo mundo. Não porque seja difícil, mas porque exige que você mate uma versão de si mesmo que a maioria das pessoas ama demais para deixar morrer. Essa versão é a pessoa que negocia, a pessoa que tem dias ruins, a pessoa que precisa sentir vontade, a pessoa que age baseada em como se sente. Essa pessoa precisa morrer, e a maioria das pessoas prefere ficar inconsistente a vida toda do que assistir essa versão de si morrer.
Bruno teve que matar o Bruno que dormia até tarde aos fins de semana. Teve que matar o Bruno que pulava treinos quando estava cansado. Teve que matar o Bruno que esperava inspiração para agir. E no lugar nasceu algo diferente. Algo que as pessoas chamam de disciplinado, mas que é muito mais profundo do que isso. Deixa eu te dar um exemplo concreto do que isso significa. 2 anos depois de começar, Bruno estava em um casamento. A festa durou até às 4 da manhã. Ele bebeu, ele dançou, ele se divertiu. E às 5 da manhã, com 2 horas de sono, ele acordou. Não porque prometeu, não porque alguém estava olhando, mas porque às 5 da manhã o corpo dele acorda. E quando acorda, faz 20 flexões, 10 minutos de meditação, 10 minutos de leitura. Ele fez as flexões no banheiro do hotel, com ressaca, com sono. E quando terminou, não sentiu orgulho. Não sentiu nada especial. Porque para ele, aquilo não era uma conquista. Era só terça-feira. Isso é o nível mais assustador de disciplina. Quando circunstâncias deixam de ser desculpas. Quando você para de ter dias bons e dias ruins. Quando você só tem dias. E em todos eles, a prática acontece. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer realmente isso? Porque se você quer, você pode ter. O sistema está aí. Declaração pública, horário fixo, prática idêntica, pré-soluções. Não tem segredo, não tem truque. É só repetição brutal até que a pessoa que você era morra e a pessoa que você escolheu ser nasça. Mas você precisa entender uma coisa. Quando você começa esse processo, não tem volta. Você não pode desfazer. Você não pode voltar a ser quem você era. Porque uma vez que você prova para si mesmo que você é capaz dessa consistência, você nunca mais pode usar a desculpa de que não consegue. Todo mundo que falha vai ser um lembrete do que você escolheu não ser. Toda pessoa que desiste vai te mostrar a porta que você fechou para sempre. E você vai ter que viver com o peso de saber que você não tem mais desculpas. Nunca mais. Isso é liberdade ou é uma prisão? Depende de como você vê. Para Bruno, era liberdade. Porque ele não tinha mais que acordar todo dia e decidir quem ele era. Ele já sabia. Ele era a pessoa que aparece, a pessoa que não negocia, a pessoa que continua quando todos os outros param. E sabe o que é engraçado? Depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos, as pessoas pararam de perguntar como ele fazia. Elas simplesmente aceitaram que ele era assim. Como se ele tivesse nascido com essa consistência, como se fosse genético. E, de certa forma, elas estavam certas, porque naquele ponto ele tinha morrido e renascido. O Bruno novo realmente tinha nascido com essa consistência, só que o nascimento aconteceu aos 32 anos de idade e não aos 0. Então, aqui está a minha pergunta final para você. Quem você quer ser? Não quem você quer parecer, não que resultados você quer ter, mas quem você quer ser. Porque o sistema Goji não te dá resultados, ele te dá identidade. E identidade produz resultados como consequência natural. Você pode escolher ser a pessoa que tenta, a pessoa que começa forte, a pessoa que tem boas intenções. A maioria das pessoas escolhe isso. É seguro, é confortável, ninguém te julga por tentar e falhar. Ou você pode escolher ser a pessoa que é, a pessoa que não negocia, a pessoa que aparece quando ninguém mais aparece. A pessoa que continua quando continuar não faz mais sentido. Pouquíssimas pessoas escolhem isso, porque é assustador, porque não tem volta, porque muda tudo. Bruno fez a escolha dele. Ele escolheu morrer, e do outro lado dessa morte, ele encontrou algo que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. Ele encontrou certeza, não sobre o futuro, mas sobre si mesmo. Ele sabe, com absoluta certeza, que não importa o que aconteça amanhã, ele vai acordar às 5, vai fazer suas 20 flexões, 10 minutos de meditação, 10 minutos de leitura. Tempestade, sol, doença, saúde, feliz, triste, motivado, desmotivado, nada disso importa. A prática acontece, porque ele não é mais alguém que faz a prática, ele é a prática. E quando você chega nesse ponto, você entende por que pessoas te olham com medo,
porque você representa algo que elas não acreditam ser possível. Consistência absoluta, confiabilidade total, disciplina que não falha. E na frente disso tudo, as desculpas delas se desintegram. Então, eu te pergunto de novo, você quer isso? Você está disposto a pagar o preço? Porque o preço não é esforço, o preço é identidade. Você tem que matar quem você é para se tornar quem você escolhe ser. Se a resposta é sim, você já sabe o que fazer. Escolhe uma prática, qualquer uma. Não importa o que, importa o como. Escreve sua declaração. Posta publicamente. Escolhe seu horário. Nunca muda. Define sua sequência. Nunca varia. Pré-resolve seus obstáculos. Nunca negocia. E então, começa. Dia 1, dia 2, dia 3. Sem pular, sem exceções, sem negociações. 90 dias. E então, não para. Porque no dia 91, você vai perceber que não existe linha de chegada. Existe só o próximo dia. E o próximo. E o próximo. Em algum lugar nessa jornada, talvez no dia 50, talvez no dia 200, você vai acordar e perceber que não está mais lutando. Você não está mais se forçando. Você simplesmente é. E nesse dia, alguém vai olhar para você e dizer: "Cara, sua disciplina é assustadora." E você vai sorrir, porque vai saber que chegou. Não na linha de chegada, mas em quem você escolheu ser. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre disciplina e consistência, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder conteúdos futuros que vão te transformar. E me conta nos comentários, qual vai ser sua declaração pública? Que hábito você vai implementar usando o sistema de hoje? Qual versão de você vai morrer para que a nova versão possa nascer? Lembra, a consistência que assusta os outros é a única consistência que vale a pena ter. E o medo deles não é fraqueza, é reconhecimento. Eles estão olhando para algo que eles não acreditam ser possível. E você vai ser a prova viva de que é. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Você acabou de dar o primeiro passo. O próximo é seu. Te vejo no próximo vídeo.